Então, é uma grande possibilidade de vivermos uma nova realidade, conectado sempre com o nosso coração, com a nossa essência, com a nossa vibração, né? Então, é este que é o grande objetivo nosso, né? De que possamos cada vez mais estarmos conectados com o nosso coração, com a nossa vibração. O que isso significa? Que quando a gente olha para as constelações, um grande objetivo dela é nos limpar de vibrações que o nosso sistema vivenciou e vibrações de pessoas que estão próximas de nós vivenciar. Isso geralmente está relacionado com traumas que foram vividos. Então, aquela vibração daquele trauma fica dentro de nós. Então, a constelação nos ajuda nessa transformação, nessa liberação desta vibração do mais profundo dentro de nós, né? E como que essa vibração ela se manifesta, né? Ela se manifesta nas nossas repetições, nos nossos emaranhados da nossa vida. É, então, tem alguma situação na nossa vida que a gente olha, que já tentou resolver de algumas formas, já se trabalhou de algumas formas, e a constelação ela vem para de fato transformar, né? Geralmente eu faço a constelação para aquele tema, eu já trabalhei isso, mas eu ainda tem algo que eu não consegui compreender e transformar. Daí eu faço a constelação e aquilo se transforma, né? Ele entra nesse lugar da transformação, porque libera essa vibração mais profunda. Então, é isso que é o meu trabalho, assim, né? A partir das constelações, para que chegue para vocês a nossa possibilidade de transformação. E não sei se todos aqui me conhecem, se é a primeira vez que está aqui, mas sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês. Gosto muito de falar sobre isso, de transmitir aquilo que eu já avancei no meu caminho, que eu desenvolvi, né? É, então, para vocês saberem, assim, eu sou psicóloga de formação e sou terapeuta de diversas outras técnicas, né? Técnicas integrativas e quânticas. Eu sempre acreditei no poder das práticas integrativas desde quando eu era pequena, da medicina alternativa, que antes nós chamávamos assim. E eu sempre acreditei e sempre quis me cuidar desta forma, né? Pelas práticas integrativas. E daí, conforme eu fui me formando, foi o que eu fui buscando, né? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Então, eu fui avançando depois que eu me formei dentro das práticas integrativas. Eu trabalhei muito tempo na saúde pública, na construção de políticas públicas, trabalhei, né, junto com as práticas integrativas, para que ela pudesse se fortalecer no SUS, nos centros de convivência. Mas chegou um momento da minha vida que eu falei, eu preciso ter o meu espaço, ter o lugar onde eu vou poder cuidar de mais pessoas do meu jeito, porque né, a saúde pública acaba sendo de uma outra forma, assim, não necessariamente do jeito que eu gostava. E foi assim que eu fiz esse caminho. Então, eu abri um espaço terapêutico aqui em São Paulo, foi um espaço muito gostoso, de muitas técnicas integrativas, assim, de muitos cursos. E daí eu fui transformando, sentindo a necessidade de ficar somente com o meu trabalho, né? E as constelações, elas chegaram, de fato, para transformar minha vida. Foi na onde eu comecei a me transformar. Eu passei um tempo por um adoecimento físico e a gente tentava vários tratamentos até que uma médica sugeriu de eu fazer uma constelação. E quando eu fiz, foi a possibilidade de cura, né, de eu entender. E a primeira constelação que saiu, né, até trazendo que o tema de hoje é a mãe, foi a relação com a minha mãe, né? Foi a nutrição, então foi o que veio assim, né? Então, como é importante quando a gente cura a nossa relação com a mãe, como que a gente pode prosperar, crescer, se desenvolver, né? Que é a nossa relação de nutrição, né? A nossa relação com o nosso melhor. Então é isso, queridos. Então hoje a gente vai falar sobre a importância da cura, da relação com a mãe para nossa prosperidade. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer se colocar, vocês fiquem à vontade, né? Vocês podem levantar a mãozinha e eu vou vendo quem está perguntando. E vou tirando as dúvidas de vocês. Vai ser uma conversa assim para
para avançarmos, né? Para vocês também esclarecerem, até questões de vocês, conforme eu falo, de insights que vocês têm, podem perguntar. Então, quando a gente fala, né, da nossa relação da cura com a mãe, né, primeiro a gente precisa entender como que é essa relação com a mãe, né? Qual é a importância dessa relação com a mãe? E também a importância da prosperidade na nossa vida, né? Eu atendo muito, assim, e principalmente quando eu atendia no SUS, as programações de escassez, elas são muito fortes, né? No Brasil, nós temos programações de escassez muito fortes, e que isso vibra no nosso inconsciente coletivo, que por mais que tenhamos uma outra realidade, esta vibração, ela ainda está muito presente e precisamos nos trabalhar muito para transformar essas vibrações de escassez, e não é só financeira no dinheiro, é em todas as áreas da nossa vida, né? E quando a gente olha para essas programações, por exemplo, felicidade não é para mim, né? Essa é uma crença que eu já ouvi falar muito, né? Eu só estou existindo, só estou sobrevivendo, né? Isso significa que eu acredito fortemente que não tem outra possibilidade, não tenho saída para a minha vida, né? Eu não estou conectada com uma fonte criadora, eu não estou conectada com a fonte de nutrição. E quem que nos nutre é a mãe, né? É a nossa primeira fonte quando a gente nasce de nutrição, né? Que é o seio da mãe, ali o leite materno, né? Essa nutrição. E até durante a gestação, assim, né? A mãe está nos nutrindo ali o tempo inteiro. Ela está nos nutrindo emocionalmente, ela está nos nutrindo com o alimento, né? E está nos nutrindo com as suas vibrações, né? O tempo todo somos atravessados e invadidos pelas vibrações da mãe, né? De tudo que ela vivencia, de tudo que ela sente, o bebezinho ali dentro está absorvendo essas vibrações, né? Uma outra programação muito forte que eu sinto, assim, que eu escuto, nasci para ser pobre, ou que a pobreza é o que vai me levar a avançar, né, para o reino do céu. Existe essa programação muito forte, né? E, e não, né? Todos nós temos direito às infinitas possibilidades. A prosperidade é a fonte, né? E todos nós temos direito de acessar essa fonte, né, para que ela possa chegar até nós. E uma outra crença que eu acho que é muito forte que nós temos é: não sou merecedor de receber. Eu prefiro dar. Eu prefiro dar mais do que receber, né? E o que cria essa crença dentro de nós, né? É que quando eu dou muito, eu estou dizendo para o universo que eu não estou aberta para receber, eu não preciso receber. E se eu não estou aberta e não me sentindo merecedora, tem uma questão na relação com a mãe. Eu não pude receber a vida da minha mãe ainda, porque tem ali algumas questões que estão no emaranhado daquilo que foi vivenciado, que a gente vai falar um pouco adiante, e que bloqueou. Eu não vou poder receber, eu vou dar. E quando eu dou muito, eu fico no controle também, né? Porque eu controlo o outro. Só que isso vai tendo desequilíbrio do dar e receber, e o outro começa a ter muita raiva de mim. E as minhas relações começam a ficar muito conturbadas. E eu entro num processo também de escassez, né? Alguém escreveu aqui: a felicidade não é desse mundo. Isso, né? É uma crença muito forte. A felicidade não é desse mundo. Esse mundo é de provas e expiações que eu vim para aprender, para sofrer, para pagar os meus karmas, né? Só isso. Só para uma próxima vida, uma próxima existência, que eu vou ter direito à felicidade. Isso nos limita, né? Isso nos prende, não nos permite avançar. E, e por acreditar nisso, vamos manifestando muita escassez, muito sofrimento na nossa vida, muitos desafios, né? As nossas programações são muito fortes. E daí, quando a gente começa a curar as nossas relações, principalmente com a mãe, depois com o pai, a gente consegue ir se libertando desses emaranhados, principalmente dessas dores traumáticas que vieram ali da nossa criancinha, e de dores que estão relacionadas ao nosso sistema familiar, aos nossos ancestrais, né, de traumas que foram vivenciados.
porque tudo que foi vivenciado no nosso sistema está registrado no campo morfogenético. Vocês já ouviram falar do campo morfogenético? Ou alguém nunca ouviu falar? Me diga. Pode abrir o microfone e falar, se alguém não, que daí eu explico. A Júlia falou que nunca ouviu falar do campo morfogenético. Então, eu vou explicar rapidamente para vocês o que é esse campo morfogenético. O campo morfogenético é um campo de informações que todos nós e todas as espécies animais existe, né? Então, é um campo que todo o avanço, todo o desenvolvimento, toda a evolução, todas as questões, traumas de desenvolvimento estão registradas nesse campo. É como se fosse uma energia que fica pairando a todos nós, assim. Só que cada um de nós, o nosso sistema familiar, tem esse campo morfogenético. Só que esse campo morfogenético, ele interage com o nosso DNA, com as nossas informações. Então, aquilo que foi vivenciado por um ancestral nosso, essa informação desse trauma, ele passou por algum trauma, por exemplo, da relação de confiança ou da relação com a mãe, cortou essa confiança, a capacidade de se nutrir ou a capacidade de maternidade, algum trauma ali que aconteceu. E todos os ancestrais vão receber, todos os descendentes vão receber essa informação do trauma, mas inconsciente. O que vem que eles vão receber é a programação limitante, é o emaranhado. Então, entra num ciclo de repetições, que quando vocês olham para o sistema, vocês vão ver, nossa, esse padrão vem se repetindo com as minhas mães. Por exemplo, no meu sistema, o que repete são mulheres muito controladoras, que são muito cuidadoras, elas precisam cuidar muito, só que elas adoecem muito, com muitas dores, né? Esse é o padrão de repetição do meu sistema materno, né? E daí cada um vai olhando assim para o seu sistema. Então, isso é importante, porque daí nesse campo morfogenético, conforme a gente se trabalha, essas informações que foram trabalhadas chega até o campo morfogenético e ele distribui para o nosso sistema. Então, os nossos descendentes se transformam, os nossos antepassados também. E essa informação foi ressignificada ali no campo. Por isso que a constelação ela é tão profunda quando a gente faz, porque a gente está mudando esse campo dessas informações, né? Ficou claro, Júlia? Não sei se você fica claro para você. Ah, que bom. A Solange disse aqui, irmãos da mesma família, uns são prósperos e outros não. Porque isso está relacionado. Porque o mesmo pai, a mesma mãe, que é para mim, não é para o meu irmão. Por exemplo, se uma mãe, em algum momento, ela me teve, a próxima gestação ela tem um aborto. E daí ela tem o próximo filho. Se ela não trabalha esse filho, esse próximo filho, provavelmente ele não vai conseguir ser próspero, porque ela não vai conseguir se doar por inteiro. Ele vai ter alguns desafios. Então, a mãe, em cada gestação, é uma mãe. E aquilo que ela pode dar para esse filho é diferente. Por isso que alguns são prósperos e outros não. E também estão relacionados com uma questão que a minha alma traz, que eu vim resolver aqui nesta vida, que pode estar relacionado com esses traumas do meu sistema. Não são todos que vão trazer o mesmo trauma, o mesmo emaranhado, né? Mas ele entra ali e vai se resolvendo nele também. Então pode ser que apareça em mim, porque o Bert ele diz que é o procurador, esse que vem resolver, né, algum trauma aqui. Então esse procurador pode ser que ele vai resolver uma questão e o outro filho vai resolver uma outra questão, né? Então não necessariamente todas as nossas questões com a mãe estão relacionadas o desafio vai ser a prosperidade, né? São muitos desafios que podemos ter com a mãe, mas geralmente da prosperidade está relacionada com a mãe. Pode ser outras coisas além da mãe, mas a base para a gente resolver a nossa questão de prosperidade é com a mãe, né? Então, qual é a função? Agora eu vou explicar para vocês a função da mãe para nós, né?
Então, a mãe ela vai gerar ali dentro do seu ventre, ela vai desenvolvendo uma relação de simbiose. Então, esse bebezinho e essa mãe é uma coisa só. Então, ela nutre essa criança. Só que ela tem muitos desafios, muitas dores, até com a própria mãe dela, que teve com a mãe dela e assim por diante. Então, o que essa mãe vai dar e vai sentir durante a gestação, que esse bebezinho vai perceber tudo e vai receber tudo, tem a ver com todo estes sentimentos da mãe, porque é simbiótico. Então, tudo que a mãe vivencia durante a gestação, por exemplo, conflitos no relacionamento, outros tipos de conflito, de dores, esse bebezinho está recebendo todas as informações como se fosse ele passando por essa situação. Então, essa vibração da mãe, de tudo isso que é da mãe, fica dentro do bebê. Então, nós trazemos muitas informações da nossa mãe. E a gente precisa limpar essas vibrações, né? Porque fica preso principalmente no nosso sistema nervoso, né? Nas nossas células e moléculas. E daí, quando o bebê nasce, ele começa a se desenvolver, qual é a função da mãe, né, com esse bebê? É dar o acolhimento, dar a continência, que é a capacidade dos momentos desafiadores dessa criancinha, do bebê de choro, de desamparo, ela está ali junto com ele. Então, esse sentimento de conter os sentimentos do bebê, para ele ganhando o contorno estrutural da sua psique, né? Para ele não se cindir assim. Então, a mãe dá essa capacidade de continência. Ela dá a capacidade de acolher, de nutrir esse bebê. E daí não é só a capacidade de nutrir no alimento, mas sim nas emoções, nos sentimentos. Então, se é uma mãe que não aprendeu a se amar, a se valorar, ela vai dar o amor para esse bebê, mas desse lugar. Né? Eu atendo muitos clientes que o grande desafio foi que receberam da mãe muita violência. Então, aquilo que eu estou recebendo da minha mãe é a minha nutrição, só que a nutrição que eu recebo é a partir da violência. E daí, como eu me protejo se eu sou uma criança? Eu entendo que receber amor é receber violência. Então, daí, na vida adulta, eu vou manter relacionamentos violentos na minha vida, né? E daí, esse padrão eu preciso, aos poucos, ir quebrando, né? Ressignificando e saindo dessas relações e soltando esse lugar de receber amor através da violência. E daí a gente vai recebendo dessa mãe muitas confusões também, né? Dentro do nosso campo, dentro daquilo que a gente sente. Então, a mãe, quando dá o amor, ela vem a confusão dela junto. E essa criancinha, o que que ela vai sentindo? Muitas vezes rejeitada, desamparada, abandonada, não vai se sentindo merecedora. Muitas vezes ela sente que essa mãe não pode dar, não pode cuidar, e ela entra de fato no modo de sobrevivência. E eu preciso ser adulto para cuidar da minha mãe está passando por situações difíceis, ou minha mãe não tem maturidade para cuidar de mim. E daí essa criancinha vai desenvolvendo o amor por essa mãe, mas ao mesmo tempo ela desenvolve muita raiva, né? Vocês observam isso na vida de vocês? Se vocês sentem raiva da mãe? Mesmo não querendo, assim, a raiva se manifesta. Outras vezes a gente sabe, assim, nossa, muita raiva está presente aqui. Eu me trabalhei muito para limpar dessas raivas, né? E não é porque é a minha mãe, assim, nós sentimos raiva, porque vem todo esse conflito, né? Os pais são imperfeitos, a nossa mãe é imperfeita. Tem essa dualidade, né? São apenas seres humanos que decidiram nos dar a vida, né? E daí, então, vem tudo isso, né? Então, a gente recebe muitas vezes a confusão da mãe, a violência da mãe. Nós recebemos a invasão da mãe. Então, fica muito desafiadora a nossa relação com a mãe. Então, é uma relação de dualidade. Eu amo e tenho raiva, né? Como que eu vou crescendo ali para eu poder receber a vida? E daí é aí que entra a prosperidade. Porque a prosperidade é a nossa relação com a fonte, né? Quando eu sou próspero, eu sou em todas as áreas da minha vida. Tudo para mim me vem com facilidade. Eu faço, eu me disponho, eu estou aberto e as coisas chegam para mim em todas as áreas, né? Eu não tenho esses desafios de ter que lutar muito. Não, as coisas vão chegando para mim com muita facilidade quando eu sou próspero.
né? Mas quando eu vou sempre apresentando muitos desafios, preciso lutar muito, preciso fazer muito, e tudo vem com muita escassez, tem alguma questão aí que tem um emaranhado na relação com a mãe, que está me bloqueando para eu transformar, né? Deixa eu ver aqui. Alguém escreveu. Já senti muita raiva. Para o meu irmão, tudo acontece com muita facilidade. Agora, para mim, tudo sempre com muita dificuldade. Isso. Daí, Solange, observa na sua vida, né? E na vida, assim, na história da sua mãe e na gestação de vocês dois. Você é a mais velha ou ele é o mais velho? Você é a segunda? Tá. Você sabe se teve algum aborto entre vocês? Teve? Pode tirar o microfone? Eu sou a segunda. Tá, Depois de mim, teve um aborto. tá, E aí, depois de 11 anos, eu tive um irmão. E depois de 13, a minha irmã. tá. E o seu irmão mais velho, que é o mais próspero, ou depois? Não, são os dois que vieram depois. Que O são próximos. primogênito e eu somos o que mais ralamos, o que mais a gente se ferra. Entendo, tá. É, Entendo, querida. Me parece, quando você fala o que eu sinto aqui, que tem uma conexão com o seu pai também. Tem algum emaranhado na relação que vem da ancestralidade do seu pai. Faz sentido? Paz. Tá. Então, observa isso na história, assim, né? É algo que vem da mãe, essa prosperidade, né? Mas quando a gente fala de constelação, é muito o campo ele traz aonde está relacionado, assim, onde teve o trauma, né? Me parece que tem alguma relação ali conectado com o sistema paterno. Mas daí observa como que é a relação do casal, como o casal estava nesse momento, como a sua mãe estava no momento dessas duas gestações, que é sua e do seu irmão, desses lugares que vocês dois ocupam no sistema, que mudanças que ela passou após esse aborto, que provavelmente ficou mais leve para esses dois e ela pôde dar com mais facilidade para esses dois, e eles puderam receber com mais facilidade. Faz sentido? Faz total sentido. Tá. Não sei, deve ter a ver, porque para o meu irmão mais velho, para mim, o meu pai ainda tinha dificuldades financeiras muito grandes, a gente é imigrante, filho de imigrante italiano. Hum, E quando os meus irmãos caçulas nasceram, meu pai já estava estabelecido financeiramente. sim. E a relação dos meus pais nunca foi boa. Sim. O que aconteceu, querida, que provavelmente quando o casal ali, o seu pai estava passando por desafios, a sua mãe também estava passando por desafios no relacionamento mais voltados para a escassez. Quando o seu pai consegue avançar, né, a partir da prosperidade, os seus irmãos puderam receber, mas teve o bloqueio de vocês ali naquele momento. Uma constelação poderia te ajudar muito a resolver isso. Tá muito forte assim para resolver já. Parece que tá pronto para resolver, sabe? Legal. Isso. Não vamos ver. É, Vamos trabalhar. isso. É, então, quando a gente fala, né, da prosperidade, é isso, assim, a gente precisa ver na onde está o emaranhado. A prosperidade nossa vem dessa nutrição com a mãe, mas pode ser que o pai também teve um desafio com a mãe dele e ele não pôde nos dar essa energia que quando o Bert lhe fala que a mãe nos traz o dinheiro e com o pai o dinheiro fica, porque o pai traz a estrutura, o pai nos traz a possibilidade de fincar, mas a mãe é que traz essa nutrição, que traz aquilo que é farto para nós, né? Então, quando a gente olha para o nosso processo, para entender a nossa relação com a prosperidade, a gente precisa entender esses emaranhados, que muitas vezes, somente na explicação, ela não é tão é, matemático assim, né? Mas a gente sabe que quando a gente cura ali da relação com a mãe e do pai,
Isso vai chegar até nós e a gente consegue para entender se a nossa questão é de prosperidade, se a nossa questão é de sucesso, se a nossa questão é somente com o dinheiro físico, né? Porque quando a gente fala de prosperidade é em todas as áreas, com amigos, de alegria, né? De tudo aquilo que é bom que existe na vida, né? Então, é isso, assim. É... Tá fazendo sentido para vocês? Alguém tem alguma questão que gostaria de perguntar? Me falem. Fazendo, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se alguém quiser tirar o microfone e falar também, fique à vontade. De água. E daí, queridos, o que que a gente precisa fazer para que essa prosperidade chegue até a nossa vida? E para que a gente possa curar a nossa relação com a nossa mãe? Para curar a nossa relação com a mãe, a gente vai precisar olhar para essas feridas da nossa criancinha, daquilo que a gente vivenciou na relação com a mãe. Porque para tudo isso que eu trouxe para vocês, para esses desafios, a partir do momento que eu tenho essa raiva da mãe, eu sinto esses bloqueios na relação com a minha mãe, eu não consigo tomar a minha vida, eu não consigo me aceitar por inteiro, porque eu não consigo aceitar tudo que a minha mãe deu. E muitos clientes me falam, mas como que eu vou aceitar a violência que a minha mãe me deu? Como que eu vou aceitar a confusão que a minha mãe me deu? E faz sentido, como que eu posso aceitar isso dentro de mim? Se eu me trabalhei tanto e foi tão difícil ali quando era criança, eu não ter que resolver mais, compreender mais a minha mãe. De fato. Mas o que é importante é ressignificar essa relação. É compreender a história da mãe. Compreender que essa mãe é uma mulher real, que tem muitos desafios, que vivenciou muitos desafios, que teve uma mãe que provavelmente não pôde dar para ela e assim por diante. Hoje mesmo, numa constelação que eu fiz, veio no campo, porque na constelação que eu faço, como eu trabalho com a vibração, vem a música. E quando eu sinto a música, é porque tem a vibração. Só que nesse caso veio um vídeo, não sei se vocês já assistiram, mas depois eu posso até colocar lá no grupo. Chama Histórias de Maria. Não sei se vocês já viram. É um vídeo bem curto que conta a história dessa ancestralidade, dessa repetição de mulheres do sertão que vão repetindo este lugar de não ter desejo, de não poder existir, de não poder brincar. Então, é uma repetição dessa criança que cresce, que vai ter filhos, que vai casar, que vai envelhecer muito precocemente, porque só trabalhou desde pequenininha, e vai repetir isso para suas filhas. Então, histórias de Maria. Então, nós estamos nesse emaranhado com o nosso sistema dessa repetição, principalmente com a nossa mãe, porque o vínculo é muito forte, né? E daí a gente faz um processo de poder compreender essa história, olhar para essa mulher real, mas dissociada de nós, liberando esta carga emocional desta dependência, porque a partir dos 21 anos nós temos a capacidade de resolver as nossas questões internas por nós mesmos e desenvolver dentro de nós a mãe e o pai de nós mesmos, mas precisamos nos trabalhar para isso. Nós vamos nos fortalecendo. Eu atendo muitas mulheres jovens, assim, nessa faixa etária, que esse é o grande trabalho que fazemos, né? De poder entender essa mãe, ressignificar, soltar, ver a mãe real e desenvolver dentro de si a confiança na vida. E daí, então, a gente começa a ressignificar essa relação para a mãe, compreender, e daí a gente solta o passado e cura as nossas feridas, porque o sentimento de abandono, de invasão, nós vamos compreender. Minha mãe deu tudo o que ela podia ter me dado, da forma que ela pôde me dar. O amor que ela me deu era desse jeito. Eu vou receber a vida que ela me dá. Eu não vou receber mais a violência que ela me deu, mas a vida, o melhor, e essa vida que é
o Criador que me deu, na verdade, eu me conecto com essa fonte criadora e eu permito que a vida chegue até a mim. Eu recebo a vida através da minha mãe, que foi o meu portal. E daí eu posso receber a vida. Quando eu faço esse movimento de receber, de tomar a minha vida, eu me abro para a prosperidade, eu me abro para receber. Mas eu preciso ir em direção à mãe, porque a mãe veio antes, ela é maior do que eu. Então, quando eu faço esse movimento de ir em direção à minha mãe e falar, mãe, eu compreendo você. Apesar da sua violência, do seu abandono, de você não poder ter me dado, você já me deu o meu bem mais precioso, que é a minha vida. Eu vejo você, deixo com você o que é seu, eu fico com o que é meu e eu vou avançar a partir daqui. Não mais com peso, não mais com dor, mas daí eu vou precisar trabalhar essas feridas dentro de mim, né? Curar essas feridas dentro de mim. E daí é de minha responsabilidade. Não é mais da mãe. Não adianta mais eu ir lá cobrar, mãe, você não cuidou de mim. Você não me amou, você não me nutriu, você me abandonou. Não adianta mais. Porque também, muitas vezes, quando não é de fato o abandono físico da mãe, né? É um abandono que eu sinto emocional dentro de mim, é a nossa interpretação do que a mãe pode dar. Eu vou interpretando. Eu atendo muitas dessas meninas, né, essas mulheres jovens, muitas receberam muito carinho da mãe, muita nutrição da mãe, mas mesmo assim tem esse sentimento, né, da rejeição ou do abandono, porque foi a forma como elas interpretaram aquilo que elas receberam também, né? Então, isso é importante a gente observar que interpretação que eu dei a partir daquilo que eu recebi. Eu fiz isso muito na minha história, né? Para eu poder sair da raiva que eu sentia, eu fui compreender a história da minha mãe, a história do meu pai, e pude deixar com eles e sair também do lugar da dó. Eu quero salvar os meus pais, porque daí eu me coloco como maior, meus pais pequenos, e eu não posso receber a vida da mesma forma. Ainda não teve o equilíbrio. O equilíbrio é: minha mãe é maior, eu sou menor, eu recebo a vida, ela me abençoa, eu honro isso que recebi e vou seguir o meu caminho depois que eu tomei ela. Eu vou para a vida. E a vida vai acontecer. A vida vai trazer para mim tudo o que eu preciso. E daí, algo que é muito importante desta relação com a mãe é a nossa capacidade de desenvolver a confiança na vida. A partir da mãe que eu desenvolvo a confiança. Eu preciso da energia do pai, do masculino, para confiar, mas muito mais da mãe, porque é uma energia feminina. Se eu não pude confiar na minha mãe, aquilo que eu recebi, eu não pude confiar ali na minha infância. Eu não vou conseguir confiar que uma fonte vai chegar para mim, né? Essa fonte criadora, essa fonte infinita, de infinitas possibilidades. Eu tenho acesso a ela e que eu sou próspera. Eu não confio nisso. E daí, por isso que é tão importante a gente trabalhar a relação com a mãe para a gente confiar na vida. E depois que a gente se trabalha, a gente precisa ressignificar esse lugar da confiança, a gente vai precisar testar, a vida vai nos testar. Então, a gente vai precisar fazer o melhor por nós. Treinar muito, depois que a gente olhou para a mãe, ressignificou, compreendeu, soltou a mãe, assumiu a responsabilidade, a gente vai precisar treinar muito o melhor. Então, se dar a melhor nutrição, dizer sim quando é sim, dizer não quando é não. Aprender a dar dentro do seu limite. Eu vou dar aquilo que eu posso, dentro do meu melhor, mas eu não vou dar mais do que eu posso. Eu vou me abrir para receber também. Este ajuste do dar e receber é fundamental na nossa vida. É o aprendizado de se colocar em primeiro lugar, né? Quando a gente aprende isso, a gente consegue transformar as nossas relações, e principalmente a nossa relação com a vida, com a prosperidade, com o sucesso. E daí, quando a gente começa a trazer todo esse melhor para dentro de nós, a vida vem. Então, eu vou lá, trabalho uma questão que tem a ver, com a mãe. E depois de um tempo, eu tenho alguma questão com a minha mãe. A vida vai me trazer. Só que, como eu sempre senti a raiva quando isso acontece, nesse momento eu vou perceber que não vem mais a raiva,
Às vezes vem a memória da raiva, mas daí você sente que algo mudou dentro de mim. Não tem mais essa conexão. Daí eu faço um novo movimento. Então eu vou falar, eu vou me posicionar de uma outra maneira com a minha mãe. Eu vou me colocar como filha, eu vou observar qual é essa dinâmica que veio para mim. E daí eu vou me colocar já nesse lugar de filha e vou falar para minha mãe no lugar de filha. Eu lembro que eu tinha muitos conflitos com a minha mãe nesse lugar, assim. Hoje eu não tenho mais. Eu tinha muita questão de querer ajudá-la, assim, muito. Hoje eu não tenho mais. Ela fala, eu falo, mãe, sinto muito, né? O que que você gostaria de fazer com isso? Né? Ela traz a possibilidade. Eu posso te ajudar em algo, né? E daí eu vejo dentro da minha limitação se eu posso ajudar nesse momento, né? E é isso que nós vamos fazer dentro do nosso limite de filho. Porque, assim, os nossos pais, eles são fonte para nós. Por isso que a prosperidade está relacionada com a nossa mãe. Os nossos pais são fonte. Fonte no sentido de ser uma cachoeira que transborda para nós a vida, transbordam tudo. Então, sempre que os pais nos dão, nós não podemos retribuir, nós nunca vamos poder retribuir para eles a vida. E precisamos aprender a receber essa vida sem sentir endividados. Porque esse sentimento de dívida, tem uma dívida com meus pais, porque eles me deram muito. Isso nos bloqueia também da nossa prosperidade, né? Principalmente dessa relação com a mãe, porque a mãe nos nutre, né? E daí isso faz um bloqueio. Mas quando eu aprendo a receber, qual é a forma, né, da gente retribuir aquilo que recebemos dos nossos pais? É transmitindo, ou tendo filhos, ou dando, doando para a sociedade de alguma forma muito profunda, né? A gente pode doar aquilo que recebemos da vida para a sociedade, através do nosso fazer, né? Da nossa missão, enfim. É uma forma de doar aquilo que recebemos. Mas não mais para os pais, a gente não pode doar para os pais, porque uma cachoeira ela nunca volta, né? Ela só transborda, ela vai, ela corre. E daí, quando a gente pode receber essa fonte, a gente vai para a vida. Só que cada um vai seguir um caminho. Vai se realizar, vai ser próspero. Faz sentido para vocês? Tem alguma questão que vocês gostariam de perguntar? Se conecta com algo da história? Pode falar, Eliane. Na verdade, assim, ó, Conte. eu já até fiz algumas constelações em relação a isso, e quando você fala, eu identifico bem, assim. Eu acho que eu preciso, e aí eu não sei se é treinar ou se é constelar, mas é o equilíbrio entre o dar e o receber. E na minha família, as mulheres, elas dão mais. Entendo. Você já constelou essa questão? Então, não, eu identifiquei agora falando com você, porque, na verdade, assim, eu já fui constelando antes. Sim, Então, olhar para minha mãe como alguém que me deu a vida, olhar para minha mãe como maior, né? E isso eu já venho conseguindo fazer já há um bom tempo. sim, Mas agora, quando você fala, eu identifico essa questão. tá, entendo. Então é importante você fazer, porque provavelmente o que vai vir, talvez, né? Provavelmente não. A constelação é fenomenológica, não interpretativa. Mas o que pode vir no campo pode ser que não esteja mais relacionado com o seu sistema, se você já trabalhou tudo o que precisava. Pode ser que vai vir a sua questão do seu controle, desse dar e receber. Mas se é uma repetição, isso vai trazer para você essa cura e a liberação. E daí, nessa constelação que eu faço, é um pouco diferente da constelação familiar, do BERT tradicional. A constelação que eu faço, que é através da TSFI, que é Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa, que quem desenvolveu é a Alexandra Caymmi, a Lê é suíça, ela fez as formações dela na Alemanha, só que quando ela começou a constelar, ela foi entendendo que no campo vinham outras informações que tinha a ver com a vibração. Então, a lei foi avançando e ela sempre vai avançando, trazendo novos elementos para a gente cada vez mais estar na nossa essência, construir esse mundo novo, essa nossa nova realidade. Então, nessa constelação, a gente vai na onde precisa para liberar esse trauma, só que vai vir para você aquilo que você vai precisar fazer na matéria para você se trabalhar. Porque na TSFI é muito importante a gente trabalhar o corpo físico,
para trabalhar o presente, senão a gente não transforma o passado. Então a gente faz tudo isso, solta, só que daí precisa fazer algo aqui no presente para transformar. E trabalhar o corpo físico é muito importante. E daí provavelmente vai vir esse exercício do dar e receber, né? Mas para você, começa a observar, vou me colocar em primeiro lugar. O que eu quero a partir disso? Será que eu estou dando muito pelos meus sentimentos de rejeição, de abandono, de desamparo? Será que eu quero ser amada, por isso que eu dou muito? E daí você vai ajustando, você começa a se dar o seu amor, você dá o que você precisa e faz para o outro sem expectativa do resultado. Só que daí você vai fazer dentro do seu limite, se você está disposta a fazer, né? Você vai ajustando isso. Mas daí é preciso começar a treinar, não quando é não, e sim quando é sim. Você vai sentir isso. Não passar mais por cima de você. Entendi. Quando você fala do físico, assim, inclusive eu tenho muita resistência à atividade física, a mexer esse corpo. Eu tenho. Sim, pode estar relacionado a isso, né? Mas daí você precisa entender qual é essa questão, qual é a dificuldade. Porque trabalhar o corpo físico é uma maneira da gente se transformar profundamente. Quando a gente está conectado com o nosso, é, com a nossa essência, com o nosso coração. Paulinho, pode perguntar, querido. Quando a mãe sempre foi muito invasiva nas Sim, minhas decisões e acabou interferindo. Quando eu tomava decisão por mim mesmo, sempre dava errado. entendo. E isso atrapalhou bastante no fluxo da prosperidade, né? Sim, Quando eu prosperei, eu retornei ao ponto zero de novo. Já cheguei a prosperar, mas voltei ao ponto zero. parece que tem um ciclo de destruição, assim, né? Você avança e isso se destrói. Me parece que, como a sua mãe invadiu muito você, você não desenvolveu a confiança em você. E você aprendeu a escutar o que ela fala. E o Isso, que ela fala exatamente. acabou tornando para você ordem. Importante. Então, Isso. você obedece ela. Então, mesmo que inconsciente, as coisas talvez acabam acontecendo. É observar dentro de você, e se trabalhar a confiança sua na sua vida, né? A confiança, inclusive, no seu masculino, Aham. para você poder sair desse ciclo de destruição, né? Quando a gente tem uma mãe muito invasiva nesse sentido, é como assim, para a criança fica, eu não sou capaz, eu não sou suficiente. E daí, quando eu preciso, enquanto adulto, tomar essas decisões, eu vou me auto-sabotar, porque eu sou leal a essa mãe que me dominou, ela foi muito controladora. Entendi. Faz sentido para você? Faz bastante, sim. Então, trabalhar a minha autoconfiança agora, né? Isso. Se você nunca trabalhou a relação sua com a sua mãe, é importante você Não. trabalhar, porque provavelmente isso vai apresentar no campo Uhum. a sua confiança. Ok. Tá bom, Mas se valeu, você obrigado. já trabalhou a mãe, daí você trabalha a questão da confiança, de você poder confiar. Não, constelação eu estou entrando agora, começando a conhecer agora, nunca Sim, trabalhei, nunca fiz. Uhum. sim. É uma sessão única, como eu estou dizendo para vocês, que traz esse tema e o campo vai trazer essas informações, que a gente usa os bonequinhos, ou quando é em grupo, as pessoas que estão participando, a gente escolhe para representar. Daí você vai se ver Aham. fora, né? Ok, Isso. tá bom, obrigado. Deixa eu ver aqui que a Solange escreveu. Não entendi direito como a cachoeira vai só em um sentido. Se os pedem ajuda ou ficam doentes, na hora eu iria ajudar. Quando a gente se coloca em primeiro lugar, não corre o risco de ficarmos egoístas? Tá. Então, primeiro eu vou responder da cachoeira e depois eu falo dessa outra questão. Da cachoeira, os pais transbordam para nós. A gente recebe. A nossa função ali é receber. A gente vai filtrar aquilo que já não nos faz bem quando somos adultos. E a gente devolve para eles o que é deles, ficamos com o que é nosso. Mas a gente não pode devolver para esses pais, a gente não consegue inverter essa cachoeira. Então, quando os pais adoecem, né, que precisa inverter esse fluxo,
a gente vai poder ajudar esses pais no lugar de filhos e não de pais desses pais. Porque o que muitas vezes acontece, o filho começa a ajudar, mas assume um lugar de pai. Então, tira toda a autonomia desse pai, dessa mãe, deixa eles, não escutam o que eles têm para dizer, as decisões que eles tomam para o tratamento acabam não sendo válidas, entendeu? É nesse sentido. Né? E daí aqui a outra, né? Quando a gente se coloca em primeiro lugar, não corre o risco de ficarmos egoístas? Não, querida. Porque aprendemos, na verdade, que a gente precisaria doar tudo para o outro, né? Por exemplo, no Espiritismo tem uma fala que diz, né? Fora da caridade não há salvação. Eu lembro, eu sou espírita, de família espírita, e pequenininha eu ia, e daí na evangelização, que é como o catecismo, a evangelizadora falava assim, a gente tem que doar a roupa do corpo, a gente tem que ficar sem a roupa do corpo se nosso irmão tiver com frio. E eu falava, gente, eu não quero da minha roupa, eu gosto da minha roupa. Eu lembro disso. Mas, então a gente vai aprendendo a se doar, né? Doar tudo para o outro. Só que aquilo que é necessário para nós vai ficando em segundo plano. E isso nos causa muito sofrimento. Nós somos o principal da nossa vida. Nós precisamos cuidar de nós, cuidar da nossa energia, cuidar da nossa vibração. E daí a gente vai dar para o outro a partir do momento como eu estou agora, e o que que eu posso dar para o outro a partir desse momento que eu quero. Eu não estou sendo egoísta, eu estou vendo ele. Mas eu não vou poder salvar o mundo, eu não sou salvadora, né? Eu vou poder me doar, mas o que que eu vou doar? Como eu vou me doar? Eu precisei ajustar muito isso dentro de mim, desse aprendizado, né? De não ser egoísta, de aprender a me colocar em primeiro lugar. Hoje eu consigo falar quando eu não quero fazer alguma coisa, né? Quando é não, quando é sim. Desenvolver uma outra forma de ajudar as pessoas, né? E sempre respeitando. Hoje eu só ajudo alguém quando alguém me pede ajuda. Eu sou uma pessoa disponível e eu sei que se essa pessoa precisar, ela vai me buscar. Mas eu não fico mais me ofertando, olha, estou aqui, enfim, né? Então, esses ajustes que a gente vai fazendo na nossa vida, isso não é ser egoísta, isso é saber se cuidar. Porque muitas vezes o que acontece, meus clientes chegam muito em estado de burnout, porque se doam muito para não ser egoísta e não se coloca em primeiro lugar, né? E isso tem a ver com os nossos sentimentos de desamparo, né? De sofrimento. Fez sentido para vocês? Mais alguma dúvida que vocês gostariam de perguntar? Então, é isso que eu trago para vocês. A constelação é essa grande possibilidade da gente transformar a nossa vida, né? De transformar a nossa relação com a prosperidade, transformar todos os emaranhados que nós temos, né? Ela traz um novo olhar para as nossas relações. E isso vai mudando, tudo vai se transformando. Eu sinto que quando a gente faz uma constelação, é como se a gente jogasse uma pedrinha num lago e essas ondas vão se reverberando em todas as áreas da nossa vida. E de repente aquilo mudou. De repente, nossa, eu estou fazendo aquilo, mas eu não me sinto mais assim, eu me sinto diferente. Agora ficou diferente. Agora tá melhor. Agora ficou leve, eu posso fazer isso. Tem muita leveza quando eu faço, né? Então, é isso, assim. Então, tem a parte da constelação que nós fazemos e tem outra parte que nós vamos fazer, que é a nossa, que é avançar, né? Então, avançar vai ser nesse sentido, se dar o melhor, trazer o melhor através da nossa nutrição, né? Tudo aquilo que a mãe nos deu, que vem da função da mãe, que quando recebemos veio com confusões, a gente vai se trabalhar para depois a gente começar a se dar. A gente vai acolher a nossa criancinha, receber dessa fonte, se abrir para receber dessa fonte, sentindo-se merecedora de se conectar com toda a prosperidade que há no universo. E daí tudo começa a fluir na nossa vida, né? E quando a gente avança no nosso processo, muitas vezes os nossos saltos de desenvolvimento, eles são quânticos, que a gente diz assim. A gente não precisa ficar ali muito tempo sofrendo. Se houve uma compreensão
curou profundamente a vibração, a gente já avançou, porque a gente já desenvolveu o que precisava, né? Nesse tempo que foi ressignificando, ficando ali nessa repetição, nesse emaranhado. A Solange colocou, é possível ter que fazer mais de uma constelação para cada assunto? Eu fiz muitas constelações, assim, na relação com a minha mãe, com o meu pai, só que não no mesmo assunto específico, assim, eu fui sentindo que precisava de temas diferentes e fui fazendo. Cada vez foi apresentando uma solução diferente, assim, né? Mas eu fiz, sim, diversas, né? Porque a gente avança um tanto, depois de um tempo, vem uma nova questão, porque nós somos em camadas o nosso inconsciente. E a gente vai acessando mais profundo e ele vem se desenvolvendo, assim. Às vezes é preciso mais de uma constelação, né? Para o tema ir se transformando. Mas observar, assim, né? Porque muitas vezes a gente pode fazer a constelação. Eu não gostei muito bem desse tema, não senti da solução. Eu quero fazer uma outra constelação, daí eu faço, não gostei muito bem. E daí eu fico repetindo, mas quando na verdade é uma mudança aqui dentro. É aceitar isso que veio, né? Aceitar que eu não tenho controle, aceitar a mudança. Mas muitas vezes eu fiz constelação para mim que vinha assim, eu ainda não estou pronta para isso, mas o campo já me trouxe a possibilidade. E daí o constelador respeitou esse tempo, fechou a constelação. Depois de um tempo eu fiz novamente para esse tema que ainda ficou em aberto. Não para o tema geral que eu tinha colocado, o primeiro tema, mas para a solução, que foi uma solução, mas ainda não foi como poderia ser. Depois de um tempo que eu me trabalhei, eu fiz de novo. E daí isso se transformou. Daí a gente vai sentindo isso, né? Eu sinto que o nosso processo de autoconhecimento, ele é como uma casca mesmo de cebola, né? A gente vai tirando, vai se aprofundando e a gente vai se expandindo cada vez mais, né? Alguém mais tem algo para dizer? Pode ser. Por isso que, geralmente, na TCFI, a gente pode constelar o pai e a mãe, mas geralmente é importante a gente trazer o tema ou o sentimento. Eu quero constelar esse meu sentimento. Eu quero constelar essa situação aqui. Porque a situação vai trazer a que ela está relacionada e não aquilo que eu acho que está relacionado. Por exemplo, um relacionamento abusivo, né? Se eu quero olhar para o relacionamento abusivo, se eu faço uma constelação com a mãe e com o pai, não necessariamente vai vir o relacionamento abusivo, mas se eu ponho a relação abusiva, vai vir a que ela está relacionada, na onde desencadeou a origem dela para ser desbloqueada e trabalhada, entendeu? Mas sempre que vocês vão fazer uma constelação, eu converso com vocês antes, para eu entender o que vocês querem constelar. Qual é esse emaranhado? Para eu ajudar vocês a chegarem no melhor tema para ser constelado, para que aquilo fique claro. E depois de um tempo que a gente começa a se trabalhar muito, por exemplo, eu me trabalho muito, muitas vezes eu faço a constelação com a Alexandra Caymmi, eu até fiz um pouco antes de vocês, eu fiz constelação com ela. A Lê, eu falo para ela, a gente, quem se trabalha muito, faz com ela, fala, eu quero que traga aquilo que é essencial para esse momento, o que eu preciso trabalhar nesse momento. E daí o campo traz aquilo que precisa ser visto, né? Então, esse que fica o tema, quando a gente não tem mais o tema, né? E daí, queridos, a gente pode fazer a constelação tanto individual como em grupo. Individual, em algum momento da minha agenda, tem 1h30 de duração. Em grupo, são com um grupo participando, e daí vocês escolhem participantes, e ela é feita de terça-feira. Começa às 2 da tarde, a gente vai o dia todo, assim, né? Geralmente são 3 ou 4 constelações naquele dia. Mas daí vocês podem entrar no horário da sua constelação para ser feita, enfim. E daí, se vocês quiserem agendar, é só chamar a Thaís. Ela está lá no nosso grupo. Vocês conversam com ela, ela passa todas as informações para vocês, para constelar tudo que precisa. Alguém mais tem alguma dúvida que gostaria de perguntar? Deixa eu ver aqui vocês todos, a carinha de todos. Alguém mais? Tem algo? Ou está claro para vocês essa relação com a mãe, com a prosperidade?
tem um livro que eu indico para vocês lerem, não tem a ver com a mãe, mas tem a ver com a prosperidade, que é um livro que eu gosto muito, que eu indico para os meus clientes, não sei se vocês já leram, mas chama Sete Leis Espirituais do Sucesso, que é do Deepak Chopra. São 7 meditações que ele traz, e ele traz uma forma da gente se relacionar com a nossa prosperidade, né? E foi a partir desse livro que eu fui entendendo quais eram os bloqueios que eu tinha com a minha prosperidade, para que eu pudesse me abrir para ela, né? Porque conforme ali ele vai trazendo em cada capítulo o não julgamento, não tirar conclusões, colocar as nossas intenções, confiar, né? Então, a partir disso que ele ia trazendo para a gente se conectar com a prosperidade, eu fui sentindo que tinha bloqueios e fui me trabalhando. Solange está perguntando, com relação à prosperidade, a gente agenda uma constelação com a mãe? Pode agendar. Se você já trabalhou o tema da mãe, você pode agendar com o tema da prosperidade. Entendeu? Ô, Gisele, esse grupo de texto que você falou, eu não prestei muita atenção. É pago ou como é que funciona? Para constelar é pago. Para participar como representante, para assistir, é gratuito. Ah, tá. Isso. Toda terça. Toda terça-feira, Tá. isso. Falar com a Thaís no Isso. WhatsApp. Lá no grupo Tá. tem o contato. É só chamar ela por lá, que ela vai responder para vocês. Isso. Tá bom. Então, quem quiser participar da constelação é um processo bem importante, assim, porque sempre que somos escolhidos para entrar no papel tem a ver com as nossas questões, tem a ver com algo da nossa vida. Eu gosto muito de participar de constelações, eu sempre me coloco como representante, porque me ajuda muito a aprender a sentir e avançar nos meus processos. Assim, muitas vezes eu sinto, eu já avancei aqui, por isso que eu fui escolhida. É uma questão que eu estou me trabalhando, é uma questão que eu preciso me ver. É algo que eu vou ter que olhar para isso. Sempre, né? No papel da constelação tem a ver com isso. É isso, queridos. Alguém mais quer perguntar? Então, esse encontro constelado é toda quinta-feira, às 7h30, aqui pelo Zoom. E o workshop de constelação é toda terça-feira, a partir das 2h. Que daí a gente faz 3 ou 4 constelações e é aberto para quem quiser participar como representante, né? Eu aviso vocês sempre no grupo e quem quiser constelar, né, um tema, daí a Thaís passa todas as informações. Eu não entendi direito o encontro, esse encontro de quinta. Esse que eu não entendi. Esse encontro que a gente faz aqui é para isso, assim, eu trago um tema e a gente conversa. Vocês tiram as dúvidas, né? Vão ser diversos temas que eu vou trazendo. Inclusive, se vocês tiverem temas que vocês gostariam que eu trouxesse à luz da constelação, pode sugerir. Eu vou deixar para vocês na abertura, que fala a descrição do grupo, um link, um formulário ali com que vocês podem indicar temas. Daí vocês indicam e eu vou trazendo para vocês. Ainda não está lá, mas amanhã eu coloco para vocês. E aí vocês vão trazendo os temas. Deu para entender, Nani? Deu. E a gente pode indicar para alguém vir para o grupo? Pode. É só tem um link lá, se você colocar, tem uma parte lá que você copia o link do grupo. Daí você pode encaminhar. Ou se você quiser chamar a Thaís, faça o contato da Thaís, a Thaís envia o link para a pessoa se você não conseguir. Tá bom? E daí também, se quiser entrar para o grupo para participar de representantes, enfim, da constelação, é possível. E eu faço essa constelação em grupo presencial aqui em São Paulo, individual e em grupo também. Eu faço na Vila Mariana. É uma vez por mês a presencial, mas daí quem for de São Paulo, eu também comunico para vocês. Muito bem, queridas. A Gisele, que eu queria agradecer muito, tá? Eu Que sou bom. aluna TSFI, eu estou fazendo esse ano aqui em Campinas, com a Jeca, né? E acabei de fazer o módulo Criança Feliz com a Alexandra, que veio, né? Sim. Mas, assim, foi muito esclarecedor para mim tudo que você trouxe, muito. Ai, que Gratidão. ótimo. Ah, fico feliz. Eu não lembro de você lá no módulo, que eu fui também. Não lembro se você lembra de Em mim lá? Campinas agora, recente? É. Verdade. Mas você foi no dia do avançado ou no normal? Eu fui no domingo, no último dia da criança, e fiquei para o avançado.
Olha, então a gente se encontrou lá. Então, eu não lembro de você. Mas que bom, querida. Muito bom. Oi, Gisele. Oi. Esse presencial, eu sou aqui de São Paulo. Esse Ah, presencial, você passa lá no Instagram? sim, Você e informa? você está dentro do grupo, não tá? Tô. Lá no Eu não sei grupo informa, mas também. acho que tô. Eu coloco lá o endereço certinho, é na rua Joaquim Távora, perto do metrô Ana Rosa. Aham, O em tá. grupo e o outro é um pouquinho para cima, mais perto do metrô mesmo, quase coladinho com o metrô. Tá O bom. individual, Vou né? começar a Individual. participar, sim. Aí E para participar no grupo presencial, só para no participar grupo também não precisa pagar presencial, a nada. participação tem um valor, porque eu preciso pagar a sala, né? Mas o valor Tá, é R$ 35, tá bom. bom? Então dá para participar, sim. Isso. Tá bom. Daí eu Obrigado. aviso vocês. Aham, muito bom. Amei. Ah, Amei a reunião. que bom. Muito bom. Fico muito feliz com a presença de todos vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem chamar a Thaís, alguma questão que vocês queiram conversar comigo também pode me chamar, eu estou à disposição. Acho que é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão nós encerramos por aqui hoje. Então, tá bom, queridos. Então, uma ótima noite para vocês. Durmam bem. Deixa eu tirar uma fotozinha, nossa. Vamos. Tirar um print aqui. Deixa eu ver aqui. Minha gatinha. Deixa eu pegar. Cadê? E a gatinha transmitindo a energia. Ela está sempre presente. Essa é a Clarinha, ainda tem a pipoca. Ai, vamos lá, então. Muito bem. Tirei aqui. Então, um beijo para vocês, uma ótima noite. Vamos prosperar, Beijo. avançar, expandir. Um beijo. Tchau.